Este é o vídeo relatório do experimento de destilação realizado na disciplina de Laboratório de Fenômenos de Transferência e Operações Unitárias 2, do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Santa Catarina. Os objetivos do experimento são estudar um processo de separação binária em uma coluna de destilação com recheio, determinar o número de pratos teóricos na coluna de destilação e analisar os fenômenos existentes. Introdução teórica. Destilação é a separação de uma mistura de líquidos nos seus principais componentes, cuja força motriz da separação é a diferença de volatilidade existente no equilíbrio líquido-vapor, e os agentes de separação são o calor e as condições oferecidas pela coluna. Na destilação, uma fase vapor entra em contato com uma fase líquida, e há transferência simultânea de massa do líquido pela vaporização e do vapor pela condensação, sendo que o efeito final é o aumento da concentração do componente mais volátil no vapor e do componente menos volátil no líquido. Industrialmente, a destilação pode ser embatelada ou contínua. Também existe o caso da destilação estacionária, muito comum em startup de colunas de destilação. Com relação ao interior da coluna, os principais componentes internos são os pratos e os recheios que auxiliam no contato gás-líquido, permitindo a transferência de massa e o calor entre as fases. A torre de pratos é composta de uma carcaça cilíndrica vertical, comumente denominada de casco, no interior do qual são montados os diversos pratos. A transferência de massa em um prato realiza-se através das gotas ou bolhas formadas pela passagem do vapor dentro da fase líquida. Nas torres recheadas, a fase líquida é dispersa no topo através da ação de um distribuidor de líquidos, escoando na forma de um filme líquido na superfície dos elementos de recheio. O contato líquido-vapor é feito de maneira contínua e o recheio cumpre a função de sustentar o filme da fase líquida, da mesma forma que permite um adequado contato entre as fases. O método gráfico de McCabe-Thiele é um método simplificado que utiliza apenas o balanço material e o diagrama de equilíbrio XY, na estimativa preliminar do projeto de uma coluna. Este método leva como principal hipótese que as vazões molares de líquido e vapor são constantes ao longo de cada seção da coluna. Esse método busca determinar a linha operatória do sistema e, para isso, precisa definir dois pontos no gráfico. O primeiro é dado quando y igual a x igual a xd, ou seja, o ponto de intersecção da reta do produto destilado com a bissetriz, x igual a y, da equação 1. O segundo ponto é o coeficiente linear quando xn igual a zero. Para determiná-lo, necessita-se saber o refluxo real, equação 2. A imagem apresentada apresenta o método para a definição da linha operatória de retificação. Para resultados mais confiáveis, deve-se fazer o mesmo para a seção de esgotamento. Para o presente experimento, os cálculos levaram em consideração apenas a linha operatória de retificação. Materiais. Para o experimento foram utilizados provetas, seringas, piquenômetros, balança, cronômetro e uma coluna de destilação, composta por uma mistura de água e etanol, coluna de recheio, recheio de anéis de Raschig, refervedor, módulo de refluxo, condensador e uma bomba de vácuo. Procedimento experimental. Primeiro se liga a bomba para gerar vácuo na camisa da coluna, garantindo uma perda de calor desprezível, e o fluxo de água do condensador ligado. Em seguida, o aquecimento é ligado, sendo que a solução de água e etanol já se encontrava no refervedor. Acompanhe-se os gráficos de temperatura até a estabilização térmica da torre. Enquanto isso, se pesou os piquenômetros vazios e com água, para poder aferir o volume real do piquenômetro e o peso real das amostras que iriam ser coletadas. Após a estabilização do perfil de temperatura, agora alterada em refluxo 2:1, usou-se seringas para colher amostras nos estágios de equilíbrio em que ainda havia variação de temperatura em relação ao estágio anterior. Essas amostras foram resfriadas e então pesadas nos piquenômetros para posteriormente calcular sua concentração. Foi coletada também uma amostra do refervedor para se averiguar a concentração inicial da mistura. Depois da coleta de amostras, mudou-se a taxa de refluxo para 1:2 e se esperou a estabilização térmica novamente. Coletou-se novamente amostras pelo perfil da coluna enquanto havia variação de temperatura. Além dessas amostras, também se avaliou a vazão de destilado utilizando-se de uma proveta graduada e um cronômetro. Coletados esses dados, se programou a coluna para refluxo zero, com o objetivo de medir a vazão do destilado. Para isso, foi novamente aferida a vazão do destilado com a proveta e cronômetro. Então se desligou o aquecimento do refervedor após um tempo para que esfriasse e desligou-se a circulação de água do condensador, assim como todo o equipamento.
Análise dos resultados. Nas figuras a seguir pode ser observado o comportamento da temperatura no refluxo 2:1, onde constatou-se o estabelecimento de perfil estacionário após cerca de 50 minutos de experimento. Explicando o comportamento da temperatura, temos um certo intervalo de tempo, até o início da evaporação do conteúdo do refervedor. Por isso, nos primeiros 30 minutos aproximadamente, apenas há variação de temperatura nessa parte do equipamento. Como uma pequena parte do conteúdo do refervedor evaporando ao longo do aquecimento, a temperatura do primeiro prato começa a subir primeiro, e logo em seguida começam a subir as outras, T1, T2, T3 e assim sucessivamente. Quando a temperatura do refervedor finalmente estabiliza, líquido saturado com uma taxa de evaporação constante, a temperatura do primeiro prato varia bruscamente para uma temperatura que deveria caminhar para o estado estacionário, porém apresentando algumas instabilidades. Na razão 1:2, observa-se um muito sutil aumento nas temperaturas da coluna, quase imperceptível no gráfico, mas presente nas tabelas de dados. Isso se deve à diminuição de líquido na coluna. Os estágios inferiores sofreram pouca variação, pois já estavam praticamente secos, e assim apenas os estágios superiores apresentaram algumas mudanças. Dados coletados. Inicialmente, mediu-se a massa de 2 piquenômetros, tarou-se a balança e encheu-os com água. Medida a massa da água e sabendo sua densidade, pôde-se determinar o volume de cada um dos piquenômetros, dado importante para os cálculos seguintes. Os demais dados relevantes para o experimento são apresentados na tabela. Primeiramente, para a razão de reciclo 2:1. Com o volume de cada piquenômetro determinado e dada a massa coletada na saída de cada um dos pontos do destilador, pôde-se determinar a densidade da mistura em cada um desses pontos. Fazendo uso da tabela de dados do sistema etanol-água fornecida e realizando as devidas intersecções, foi possível determinar as frações mássicas de etanol e água em cada um desses pontos. Por fim, fazendo a conversão mássica para molar da mistura, pôde-se definir as frações molares de água e etanol. Os dados coletados e os resultados obtidos são apresentados na tabela. Pode-se perceber que a conversão não foi muito satisfatória, pois a concentração molar do etanol do destilado é de cerca de 0,61 xd. Essa baixa conversão pode ter ocorrido por vazamentos na coluna de destilação, como também por erros nas medidas das massas do piquenômetro. Em seguida, foi preciso calcular a razão de refluxo real. Para esse cálculo, é preciso saber a vazão de destilado sem que nenhum reciclo fosse aplicado. Determinada essa vazão, usa-se a equação 3, sendo D a vazão de destilado no refluxo. Com esse cálculo, obteve-se a vazão real de 1,91:1, muito próxima da teórica apresentada pelo equipamento. Com o refluxo real calculado, pôde-se encontrar a reta de operação do sistema. Essa reta obtida ligando o ponto de intersecção XD com a bissetriz até o ponto YN, obtido para xn igual a 0 e calculado pela equação de McCabe-Thiele, equação 4. Determinado XD, XB e a reta de operação do sistema, pode-se traçar as retas que permitem a determinação do número de pratos teóricos pelo método de McCabe-Thiele. Como pode ser observado no gráfico, são necessários 3 pratos teóricos. Realizando o procedimento análogo ao feito para outra razão de refluxo, os dados coletados e os resultados obtidos para a razão de refluxo 1:2 são apresentados na tabela. Pode-se perceber que a conversão novamente não foi muito satisfatória, pois a concentração molar no etanol no destilado é de cerca de 0,48 xd. Em seguida, com o procedimento análogo ao anterior, determinou-se o refluxo real 3:1, muito diferente do esperado 1:2. Isso provavelmente ocorreu devido a algum problema nas configurações do destilador, que levou a alguma falha no dispositivo responsável pelo reciclo. Decidiu-se realizar as contas com o refluxo real obtido, mesmo ele sendo muito diferente do esperado. Com o refluxo real calculado, encontrou-se a reta de operação do sistema. Determinado XD, XB e a reta de operação do sistema, pode-se traçar as retas que permitem a determinação do número de pratos teóricos pelo método de McCabe-Thiele. Como pode ser observado no gráfico, são necessários 2 pratos teóricos. Comparando os dois refluxos reais calculados, 2 e 3, o de maior taxa de refluxo apresentou menor número de pratos teóricos, de acordo com o esperado segundo a literatura. Um outro método para a obtenção do número de pratos teóricos é o método de Fensky, que relaciona o número de estágios teóricos com a volatilidade relativa média dos componentes da coluna. As volatilidades relativas foram calculadas utilizando os valores das frações molares nas fases líquidas e gasosa.
Utilizando-se desses valores, podemos obter o valor da volatilidade relativa à média e, consequentemente, o número de pratos teóricos, que foi semelhante aos calculados pelo método de McCabe-Thiele, mas em ordem inversa, tornando o método anterior mais confiável por estar mais de acordo com o esperado segundo a literatura. Pelo método de Murch, foi possível também calcular o número de pratos teóricos para as duas razões de refluxo, assim como a altura equivalente desses pratos. O resultado para o número de pratos teóricos, mais uma vez, não foi conforme o esperado pela literatura, e a altura equivalente desses pratos ficou na ordem de 0,7 cm. Uma série de dificuldades foram encontradas durante a operação da coluna, o que, certamente, acarretou em erros experimentais, prejudicando os resultados. Na primeira troca de razão de refluxo, as temperaturas não subiram como se esperava. Havia também vazamento no prato 6, dificultando a tomada de alíquotas, e também um outro provável vazamento na coluna, prejudicando o bom funcionamento do equipamento, o que ficou evidenciado pela baixa vazão de destilado na etapa de refluxo zero. De qualquer forma, o experimento de destilação foi com certeza uma experiência muito interessante, no sentido de conhecer na prática como funciona essa operação unitária, tão utilizada em uma infinidade de processos químicos. Obrigado.